Então, vamos começar com a apresentação do texto O Mecanismo Psíquico do Esquecimento e também enlaçando o conceito fundamental que está em Recordações Encobridoras. O passeio de férias de Freud e Marta se dá no verão de 1898, entre o último dia de agosto e o dia 22 de setembro. Nesse último dia que ele está em agosto, na carta de 31 de agosto de 98, Freud irá escrever para Fliess: hoje, ao meio-dia, partirei com Marta para o Adriático. Se vamos ficar em Ragusa, Grado ou algum outro lugar, será decidido no caminho. Vejam só que disposição para viajar sem ter a hospedagem organizada. Entusiasmo. As férias acontecem. E na volta a Viena, em 22 de setembro, Freud envia para Fliess um breve relato da viagem e o acontecido. Lá ele também fala que ele está sozinho em Viena e já está morrendo de saudade de seus familiares, pois eles continuaram suas férias. Depois, em uma carta de 20 de dezembro, ele escreve a um amigo: minha batelazinha, o quadro de Signorelli foi publicado como O Mecanismo Psíquico do Esquecimento. Então, a obra de arte de Signorelli faz parte da estrutura profunda desse quadro. Nesse texto, Freud analisa um fato comum da vida cotidiana, o de esquecermos um determinado nome que, antes do fenômeno do esquecimento pontual, facilmente o tínhamos à disposição de nossa mente e podia ser facilmente evocado. Ora, e Freud, sempre um intrépido e persistente pesquisador, com o esquecimento e a cena a ele ligada, consegue explicar a sequência de eventos associados. É algo interessante que Freud, nesse exemplo, se interessa em descrevê-lo detalhadamente. Ele nos diz como lidava com tais fenômenos, o que contribuiu para a evolução de seu método psicanalítico. Diz ele: em alguns casos em que eu próprio passei por essa experiência de esquecer nomes, consegui, através da análise psíquica, explicar a mim mesmo a sequência de eventos. E agora descreverei detalhadamente o caso mais simples e nítido desse tipo. Eu falei para vocês que esse texto ocorre e é publicado antes dos trabalhos de Saussure e antes do trabalho de Bertrand Russell sobre a questão do nome próprio e a teoria dos tipos e descrições. É interessante, o Freud vai utilizar o termo análise nesse texto, mas ele vai usar um outro termo também importante. Ele utiliza a expressão evento, pois o evento é o acontecer do esquecimento, um nome, um significante, diria Lacan, que é suprimido da cadeia da fala. No caso, situado em seu espaço-tempo, pois faz parte da vida cotidiana. O evento do esquecimento produz, no sujeito do esquecimento, uma brecha no contínuo da cotidianidade e mostra a ação, a emergência do inconsciente. Ora, se o evento perseguido por Freud não valesse a pena, ele não teria se dedicado tão detalhadamente a ele. E o seu texto mostra a sua importância para a teoria e topologia psicanalíticas. Sigo agora, a partir desse momento, acompanhando Freud em seu texto escrito. Escreve ele: durante minhas férias de verão, fiz certa vez uma viagem de trem da encantadora cidade de Ragusa até uma cidadezinha próxima, na Herzegovina.
a qual Freud não lembra o nome ou não quer colocar. Freud se refere à encantadora cidade de Ragusa. Ragusa é uma dessas cidades que remonta à Idade Média. Uma cidade com muito sol e com edificações belas, passeios para pedestres, excelente para um passeio e ao dedicar-se ao flaner, como diria Baudelaire, na modernidade, no seu texto A Modernidade. Uma cidade marítima ainda, com banhos e muito lazer. Como muito bem disse Freud, ele havia se fascinado com a encantadora cidade de Ragusa. É a primeira vez que ele vai, inclusive. E essa sua referência pode ser tomada como um algo, ou seja, um ponto discreto em sua fala, que eu gostaria de chamar de um ponto discreto. E que gostaria de deixar marcado aqui, pois a expressão traz um elemento afetivo e muito delicado, dotado de eroticidade. Encantadora cidade de Ragusa. Logo a seguir, Freud inicia o prelúdio ao evento do esquecimento. Então, ele dá os contextos nos quais o evento acontece. São importantes, porque nós lembramos aqui que existem os disparadores, as ações provocadoras. Diz ele, a conversa com meu amigo de viagem girou, como era natural, em torno da situação dos dois países, Bósnia e Herzegovina, e das características de seus habitantes. Bósnia e Herzegovina são o nome de uma única república independente, atualmente formada por duas regiões distintas e foi criada no século XX. A história nos diz que os otomanos foram seus governantes desde a segunda metade do século XV até 1878, quando o Império Austro-Húngaro a anexou. Então, era algo próximo do interesse de Freud, porque nós tínhamos a participação do Império Otomano e ali a participação justamente da tradição helênica, que é o que Freud estava buscando e perseguindo. Bom, no final de 1918, em função dos resultados da Primeira Grande Guerra Mundial, a Iugoslávia as anexou. Mas em 22, ela tornou-se independente. Vou retornar então à exposição de Freud. Ele escreve o seguinte: eu falava sobre as várias peculiaridades dos turcos que lá viviam, tais como descrevera anos antes um amigo meu, colega, que vivera entre eles por muitos anos como médico. Freud se refere à maior parte da população deles, né? Os muçulmanos. No caso do ponto de vista de falar sobre os muçulmanos ali residentes, significa no lado do judeu que falar do outro, da exótica alteridade que interroga, assusta e diante da qual nosso ser assume uma miríade de posições. Talvez seja interessante observar que a conversa trata da alteridade radical. E, nesse sentido, tanto os muçulmanos são, de forma latente ou não, uma alteridade radical para os judeus como para os cristãos. Podemos dizer que ambos, os dialogantes, realizam o procedimento pendular da conversa na questão da alteridade. Na conversa, encontramos até aqui dois pontos discretos que são enunciados por Freud. Primeiramente, as várias peculiaridades dos turcos. E, em segundo, como descrevera antes um amigo e colega que vivera entre eles por muitos anos como médico. Então, são dois pontos que são muito marcantes e que balizam o horizonte da conversa que Freud está tendo. Um colega no trem, por um trecho de 24 quilômetros, no qual ele está andando por um meio de transporte que tem algum receio, mesmo que se aventure. Vamos continuar com Freud, então, e ele diz: pouco depois, nossa conversa voltou-se para o tema da Itália e das pinturas, e tive a oportunidade
de recomendar enfaticamente a meu companheiro que algum dia visitasse Orvieto, para lá contemplar os afrescos do fim do mundo e do juízo final, com o que fora decorada uma das capelas da catedral por um grande artista. Freud nos diz que a conversa gira e realiza um giro ao redor de um eixo. Centrado em si, ela faz um movimento rotacional da Bósnia-Herzegovina e segue seus habitantes muçulmanos para longe, para a cristã Orvieto. Temos aqui um deslocamento da linha da conversa. Com isso, temos então o quarto ponto discreto aqui, a cristã Orvieto. E então temos a emergência do evento, do esquecimento que Freud descreve. Mas o nome do artista escapou-me e não consegui lembrá-lo. Então surge o evento, o esquecimento de um nome próprio. Esse evento, que é um esquecimento, que produz um branco, que produz um lapso, um buraco na cadeia da fala, é importante. O evento do branco, na consciência, Freud representa como o silêncio do inconsciente. O nome esquecido poderia ser situado como próximo ponto discreto na estrutura da fala, do discurso de Freud, algo que deveria vir na cadeia da fala, mas simplesmente vem a faltar. Então, Freud começa seu trabalho de investigação. Na análise, Freud irá referir o recalque, a Verwerfung. O nome, objeto pontual do esquecimento, é recalcado, ou seja, retirado de seu lugar no discurso, na fala, e nele deixado um branco, um lugar vazio, ou, como alguns gostam de dizer, um buraco. O evento do esquecimento age sobre o nome próprio, em seu conjunto, recalcando o que pode ser entendido como uma transformação, no sentido psicanalítico. O nome esquecido é retirado da cena e, em seu lugar, temos um comportamento. O comportamento que é aquele... esqueci. O comportamento de esquecimento substitui o nome recalcado. Ou, em uma linguagem com a terminologia de Lacan, se diria que o comportamento substitui o significante recalcado. Em Saussure, um nome próprio é um significante na cadeia da fala. Por isso que Lacan vai dizer isso. Né? Assim, o evento está na antessala do resultado, o qual é a falta do nome próprio, na cadeia do discurso indicada pelos sentimentos emergentes de espanto e a angústia que ocupa o lugar daquele nome próprio que vem a faltar. Muito bem. Freud nos informa, diante desse fato, e logo depois, que o nome esquecido é o do pintor Signorelli, e observa que o evento do esquecimento situa uma configuração crítica que rege uma colagem semântica ao avesso, e o seu correspondente recalque, dada a sua transposição de sua magnitude discreta, ou seja, do seu conjunto total, para o local das identificações translocais, ou seja, entre ele, o sujeito, o tempo, a questão do espaço, o trem e as suas próprias identificações prévias como sujeito, ou seja, das identificações translocais idiosincráticas, ou seja, próprias do próprio sujeito em questão, Freud. Continua a exposição de Freud. Exercimem as faculdades de recordação, fazendo desfilar pela memória todos os detalhes do dia que passarem em Orvieto. Isso é impressionante. Então ele começa a ver os fatos anteriores
do dia que poderiam ter levado ele a algo. Então ele pega cada momento e repassando a história. E me convenci de que nem sequer a mais íntima parte dele fora obliterada ou se tornada vaga. Ou seja, ele tinha memória de tudo que tinha acontecido a ele antes de entrar no trem e de esquecer o nome próprio. É isso. Aqui Freud nos indica os contextos mnêmicos, ou seja, cognitivos, semânticos, nos quais se dão estes tão significativos exemplos. Quando Freud nos diz fazendo desfilar pela memória, ele está situando os deslocamentos translocais que eu falava há pouco. Ou seja, as da força das representações que se deslocam e transitam de um ponto-nome para outro ponto-nome. O nome do hotel é um ponto, o da praça é um ponto, o que eu comi é um ponto. São palavras, nesse caso, e ele vai passando essas Vorstellungs representantes pela sua mente para buscar saber o que poderia ter ocasionado o esquecimento. Esses são os deslocamentos translocais. Mas a falta do nome, esse ponto discreto que preencheria a fala da conversa e daria o seu corolário, e em seu entorno, todos os demais elementos pontuais associados a eles se encontram super claros, Freud percebe, e excitados. Super claro ou ultra nítido, Freud utiliza no alemão a expressão überdeutlich. Vamos aqui, vemos que nós aprendemos com a psicanálise e a semiótica que toda lembrança que possui esse halo radiante de uma clareza em sua magnitude amplificada apresenta-se como um índice de outras magnitudes que foram recalcadas, ou seja, que não podem ser lembradas, sobreesquecidas. Freud nos adverte disso na clínica, sobre aquelas lembranças infantis que são trazidas na análise de modo überdeutlich, superclaras, radiantes, e que se constituem como substitutos de outros eventos e memórias recalcadas. Além do mais, na continuidade de sua exposição, ele vai reforçar isso. Vamos ver. Pelo contrário, eu era capaz de evocar, diz Freud, os quadros com a maior nitidez sensorial do que me era comum. Temos aqui a participação da obra de arte no elemento da memória de Freud, seu grande interesse por ela. Isso é significativo. Diz ele, vi diante de meus olhos com nitidez especial o autorretrato do artista com o rosto sério e as mãos cruzadas, que ele pusera no canto de um dos quadros próximo ao retrato de seu predecessor na obra Fragélico, da Fi Erzoli. Então lembra o predecessor, mas não lembra o pintor. Mas o nome do pintor, do artista, diz Freud, geralmente tão familiar para mim, permanecia obstinadamente oculto, sem que meu companheiro de viagem pudesse ajudar. Se olharmos a cena no detalhe, seremos informados que o colega com quem Freud realiza a conversa realiza uma viagem de trem com ele e se dirigem de Ragusa para a cidade de Trebinje, na Herzegovina, aonde distam 24 quilômetros somente. Após uma conversa sobre os hábitos característicos dos habitantes muçulmanos da região, Freud inicia, a partir da ideia de beleza e encanto relacionados com a encantadora cidade de Ragusa, o que revela uma certa eroticidade, uma fala sobre Orvieto e as maravilhas da arte que ali existem, mas que dizem respeito ao juízo final e ao inferno, à morte, e vai evocar o nome do artista. Então, retomando, temos o evento do esquecimento.
Lembrando que Freud já possui a ideia de uma ação gatilho de disparador, visto anteriormente por nós no vídeo da erótica ao divã. E será a partir dessa ideia que ele persegue a cadeia da linguagem, que era do Safala com o colega, que aparece com a livre associação na produção posterior, lembrando os artistas que vêm, que começa a realizar de modo muito intenso. E cada memória que ele evoca de nome substitutivo tem esse halo de grande intensidade. Assim, a energia psíquica deixada pela ausência do nome esquecido é distribuída para toda a rede mnemônica dos elementos conhecidos ao redor do nome esquecido e que fornece brilho para todas as lembranças e associações. Temos a nítida sensação de que esses elementos foram atraídos pelo esquecimento, produzindo uma espécie de halo ao redor do qual se organizam na mente de Freud de forma centrípeta. Ao mesmo modo, Freud está evocando a sua perspectiva econômico-energética do funcionamento do inconsciente nesse caso. E em meio a tudo isso, Freud comenta: sem que meu companheiro de viagem pudesse me ajudar, o que nos oferece um elemento subjacente na mente de Freud durante o processo. Imaginamos ele como um ponto subjacente, uma variedade discreta, eu diria, que se situa em relação à magnitude discreta associada e às identificações translocais de Freud. Vamos colocar ele em um nível esquemático, dentro de um circuito de relações que Freud organiza que estão subjacentes. Isso nos oferece algo que Freud observa, sem que meu companheiro de viagem pudesse ajudar. Novamente. E continua: meus esforços contínuos não tiveram nenhum êxito, a não ser pela evocação dos nomes de dois outros artistas, que eu sabia não serem os nomes corretos. Eram eles, Botticelli e, em segundo lugar, Boltraffio. A repetição do som, BO, ou seja, da unidade fonemática, em ambos os nomes substitutivos, talvez levasse o neófito a supor que esse som pertencia também ao nome esquecido. Mas, diz Freud, tomei cuidado de passar ao largo dessa expectativa. Impressionante. Os nomes dos outros grandes dois artistas apresentam-se para Freud como substitutivos, como substitutos. Ou seja, não tem tu, que eu esqueci, então vai tu mesmo, vai outro. O que nos poderia levar a argumentar na direção de uma outra correspondência de pontos. Ou melhor, em uma correspondência com outros pontos, nomes discretos, formando uma rede, uma espécie de estrutura. Ou seja, de um ponto discreto com o qual representa o nome que vem a faltar, outro ponto, nome, vem em seu lugar a preencher o espaço em branco. Mas como ele é um substituto, sua ação não é efetiva e produz novamente o halo da falta de algo. Esses nomes são, como já foi dito, Botticelli e Boltraffio. Esses dois nomes formam uma estrutura de permutação através da sílaba BO e a partir do esquema de Freud, o qual mostramos ao lado para vocês. Freud nos fala sobre a estrutura que eu reorganizei para vocês. Como não tivesse qualquer acesso a livros de consulta em minha viagem, tive que suportar por vários dias este lapso de memória. Lembrando que Ragusa era o ponto inicial da viagem. Então, provavelmente, ele deve ter passado uns 20 dias ou 15 dias com esse tormento de não lembrar o nome. Né? Então, suportar vários dias esse lapso de memória e o tormento interno a ele associado, que recorria todos os dias com intervalos frequentes, até que esbarrei
num italiano culto que me liberou desse sofrimento ao dizer meu nome. Signorelli, eu próprio pude acrescentar o primeiro nome do artista, Luca. Imediatamente, minha lembrança ultra nítida dos traços do mestre, tal como representados em seu retrato, esmaeceu-se. O esquecimento perdura e nenhum esforço que faça Freud lembrá-lo vem ao seu socorro. Teve de passar por vários dias sem recurso à sua angústia, pois a sua descrição indica que realmente o evento havia o incomodado muito, buscando de tempos em tempos procurar encontrar algum nexo ou alguma coisa que o levasse ao nome perdido. Então ele é salvo por um italiano culto. Eis a seguinte variedade subjacente. Até que esbarrei num italiano culto que me liberou desse sofrimento ao dizer-me o nome dele, Signorelli. Como variedade subjacente, quer dizer como um conjunto de pontos, de nomes que estão presentes, subjacentes ao esquecimento, mas que não podem vir à tona. Assim, existe no apresentado até aqui elementos mínimos que compõem a situação até que Freud se encontre com o italiano ilustre, que faça com que a força das representações, as Vorstellungen, representantes substitutivas, decaiam e percam a sua força. Assim, no próximo vídeo, me dedicarei ao processo de reconstrução que realiza Freud, o que nos levará ao exemplo modelar do estado nascente da livre associação, o qual está firmada em 1900 com o segundo e sexto capítulos da Trandoito. Convido vocês, então, a me seguirem com o vídeo A Livre Associação.